Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos amados irmãos e irmãs do canal Comunidade dos Discípulos. Paz do Senhor também a você, simpatizante do nosso canal, inscrito, você que ainda não se inscreveu. A paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe a sua vida grandemente, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para levar uma palavra do Senhor às vossas vidas, meus queridos amados irmãos, aleluia. E nesta manhã de terça-feira, aleluia, exatamente 10:02, eu quero trazer uma palavra em nome de Jesus. Por isso eu peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você está, para que juntos possamos meditar na palavra de Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus a sua ajuda, o seu auxílio, como eu sempre gosto de frisar. Nada podemos fazer sem a ajuda de Deus. Aleluia. Por isso vamos orar. Querido Deus e Pai eterno, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença nessa manhã de terça-feira para levar uma palavra de incentivo, uma palavra de consolo, uma palavra de exortação, uma palavra de esperança a cada irmão e irmã, a cada simpatizante da palavra, que o Senhor possa, Deus, entrar nos lares, mas principalmente entrar no coração desta pessoa, que ela possa abrir o coração para o Senhor e deixar a Tua palavra trabalhar na alma dela, no ser dela, transformando, libertando, fazendo dela uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus, meus queridos amados irmãos. Bom, meus queridos, para quem não me conhece, eu sou o diácono Gilson, aleluia, ou Gilson, aleluia, do canal Comunidade dos Discípulos. Seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Aleluia. Eu acredito que os irmãos estão vendo uma manchinha branca no meu rosto. É uma pomadazinha que eu coloquei para poder clarear umas manchas aqui na minha pele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E também creio que os irmãos estão vendo ao fundo a bandeira do Brasil ali pendurada. Louvado seja Deus. Eu quero dizer, meus irmãos, que esta bandeira aí é porque eu estava torcendo, porque estou torcendo pela nossa seleção brasileira. Louvado seja Deus. Aqui não tem nada de bolsonarismo ou de alguém que tome detergente, beba detergente, principalmente o P. Eu não tomo detergente e não sou bolsonarista. Aquela bandeira ali atrás, ela é uma bandeira que eu coloquei porque estou torcendo pela seleção brasileira. Louvado seja Deus. Amém? E os nossos irmãos agora estão cientes do que essa bandeira representa o nosso Brasil, né? Os nossos jogadores que foi lá nos Estados Unidos participar do campeonato conhecido como Copa do Mundo. E que Deus abençoe a nossa seleção, que eles possam fazer uma boa partida, um bom torneio em nome de Jesus e quem sabe trazer o Hexa, né? Nada é impossível para Deus. Basta apenas as pessoas às vezes se dedicar, que Deus assim, ela, segundo a vontade dele, ele abençoa. Mas vamos para a palavra de Deus, que é o que interessa a cada um de nós, para podermos crescer aqui na graça e no conhecimento do Senhor. Eu tentei trazer este salmo, acredito que foi na sexta-feira, mas deu um problema no áudio, então eu agora vou reportar ele novamente, aleluia. Eu vou ler ele tudo, mas a gente vai ali se reportar em apenas nos primeiros 4 versículos, meu querido, amado irmão do nosso canal Comunidade dos Discípulos. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, livra a minha alma vida do horror do inimigo, esconde-me do secreto conselho dos maus e do testemunho dos que praticam a iniquidade, os quais afirmam as suas línguas
como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto, disparam sobre ele repentinamente e não temem. Amém? Vou ler todo. Firmam-se em mau intento, falam de armas, laços, secretamente, dizendo: quem os verá? Fazem indignações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até no íntimo de cada um e o profundo coração. Mas Deus dispara sobre eles uma seta, de repente ficarão feridos. Assim, eles farão com que as suas línguas se voltem contra a si mesmo. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, aqui eu vou me reportar apenas a alguns versículos. Não irei tomar aqui todos esses 10 versículos, mas apenas alguns. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus nos guarde, Deus nos proteja. Diz assim a palavra do nosso Deus. O verso 1 diz: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração e livra a minha vida do horror do inimigo. Aqui o salmista está pedindo para que Deus ouça, a sua oração, a voz da sua oração, e livre ele, livre a sua vida do horror do inimigo. Meus irmãos, quantos são aqueles que tramam contra a nossa vida, contra a sua vida? Quantos livramentos o Senhor já tem dado a você, Infelizmente o mundo está aí repleto de pessoas maldosas, de pessoas que tramam tirar a vida de alguém, ceifar a vida do semelhante, de armam planos, para poder matar alguém, querem fazer justiça com as próprias mãos. Mas aqui uma lição que nós aprendemos, meu querido, é orar. Nós temos que orar a Deus, para Deus nos guardar de todo o mal. Se Deus não nos guardar, quem vai nos guardar, meu irmão? O nosso refúgio, o nosso baluarte, a nossa cidadela, o nosso escudo é o Senhor. Deus é que vai nos guardar do mal. O salmista, ele diz ali no Salmo 101, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então ele vai responder depois: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu querido, o meu e o seu socorro, ele vem de Deus. Ele não vem da nossa força, ele não vem da nossa expertise, ele não vem de uma arma de terceiros, mas ele vem do próprio Criador. É Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege, mas nós temos que estar na presença de Deus. O Salmo 91 vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Louvado seja Deus. E no verso 2 ele diz: esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Meu irmão, quantos estão aí agindo de forma secreta, escondida, secretamente, para poder fazer o mal contra alguém, ou até mesmo contra alguma autoridade. Quantos estão aí, eles tramam para poder elaborar seus planos de destruição contra a vida de alguém, contra algum projeto, contra alguma pessoa, contra até mesmo o nosso presidente. Quantos, meu querido, armam laços, tentam prejudicar o Brasil. Se Deus não guardar a nossa nação, o nosso povo brasileiro, de pessoas, irmãos, que infelizmente
só querem o poder para roubar, para praticar o mal. Louvado seja Deus. É Deus quem nos guarda, irmão. O salmista diz: esconde-me do secreto conselho dos maus, irmão. Se Deus não nos guardar, quem vai nos guardar? Como eu repeti. Então Deus é quem nos guarda, irmão, do conselho dos maus, dos homens que já estão aí com a mente, com o coração dominado pelo mal, pelo inimigo, com a mente totalmente cauterizada. São muitas pessoas, irmãos. Louvado seja Deus. E no verso 3 diz: os quais afiam as suas línguas como espada e armaram por suas flechas as palavras amargas. Meu irmão, quantos usam a palavra, usa a boca, a língua para defamar alguém, para levantar falso testemunho, para prejudicar uma pessoa, para prejudicar uma empresa, para prejudicar uma família, para prejudicar um líder, seja ele evangélico, político. Quantos armam, abrem a boca para falar mentira, para falar coisas que não são verdades, para tentar prejudicar aquela pessoa, para tentar manchar a imagem daquela pessoa. A gente vê aí, irmão, o que está acontecendo no nosso país. A mentira tomando de conta, As pessoas não sabem mais em quem acreditar, ou se acredita, As pessoas veem aí a pessoa metida com coisa errada, mas aí aquelas pessoas que estão fazendo o errado, eles tentam atribuir sempre o errado ao outro, Eu vi aí um vídeo, a pessoa sendo perguntada pelos repórteres a respeito de alguma coisa que ele fez, e ali ele apontava ao filho do presidente, para onde se dissesse ali: não vamos falar dele, me esqueçam, Mas a pessoa não busca a responsabilidade para si dos seus atos, que é sempre buscar terceiros para arrumar desculpa, para tentar se sair. Mas a gente vê que essa pessoa, cada vez mais, ela se suja. Então nós devemos, irmão, ter cuidado com a nossa língua, com aquilo que a gente fala, porque as nossas palavras, ela tem poder. Você pode, às vezes, amaldiçoar alguém, jogar uma praga, caluniar, inventar um falso testemunho, e isso acabar trazendo tragédia para a família de alguém. Então, tudo que a gente falar, irmão, tem que ser pensado. Nós não podemos abrir nossa boca e ficar falando de qualquer maneira, Nós não podemos levantar falsos testemunhos, nós não podemos denegrir a alguma pessoa, Por quê? Porque nós vamos dar conta, irmão. Você não pode mentir, levantar um falso testemunho contra alguém. Você tem que verificar se aquilo ali que foi dito, que foi apresentado é verdade, Você não pode sair aí nas redes sociais caluniando alguém, falando que alguém é isso, é aquilo, sem antes saber a veracidade daquilo que foi apresentado, Agora, se a pessoa ela tem realmente uma vida manchada, se ela é uma pessoa que está realmente metida na corrupção, é uma pessoa que vem roubando, aí você pode falar, meu irmão, porque contra fatos não há argumento, E às vezes a pessoa quer dar uma de santinho, vai para a igreja ali, pedir oração, mas só Deus sabe da vida dessa pessoa, do que ela esconde, Muitos estão aí tentando se maquiar, dar uma de santinho, estão indo para as igrejas, aí pedindo oração, pedindo bênção. Mas, irmãos, não adianta receber bênção do homem se Deus não está no negócio. O homem pode ter até levantado a mão, a voz e abençoado, mas Deus não abençoou, porque Deus ele não concorda com coisas erradas. Deus ele não pactua com mentira, com fraude, com engano, com corrupção, irmão. Lembremos que o nosso Deus é santo. Ele diz para mim e para você: sede santo porque eu sou santo. Ou seja, olha, anda de maneira correta. Anda de maneira correta. Perfeito ninguém é, mas Deus exorta-nos a nos andarmos de maneira correta. E quantos aí estão aí falando coisas inverídicas, mentiras, Mas a verdade ela prevalece, irmão, e ela vai aparecer para a glória de Deus. E no versículo 4, para de lugares ocultos atirarem sobre os que é reto, disparam sobre ele repentina e não temem. Olha, essas pessoas estão aí
no lugar oculto, falando, tramam contra as pessoas retas, né? Elas não temem a Deus. Se dizem de Deus, mas não temem ao Senhor. Então, eu aprendo aqui, nesses 4 versículos, que eu tenho que orar para Deus me guardar dos homens maus. Eu tenho que procurar não fazer o mal, né? Não estar nos conselhos, né? Quantos sentam na roda dos escarnecedores, buscando ali conselhos errados. Mas nós aprendemos que temos que estar na presença de Deus, irmãos. Não temos que pactuar com coisas erradas. Também devemos vigiar na nossa língua, saber o que estamos falando, né? Não sair por aí reverberando palavras mentirosas de engano, né? E outra coisa, né? Temos que estar, aleluia, temer a Deus, né? Temer a Deus. E aí tem mais um versículo, irmão, que é o versículo 8, né? Que diz assim, né? Assim eles farão com que as suas línguas se voltem contra a si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. Ou seja, às vezes aquela pessoa que está caluniando alguém é aquela pessoa que tem praticado o mal. E tudo quanto ela fala vai voltar contra ela mesma. Porque aquilo que ela está falando é aquilo que ela pratica, que ela faz. A palavra de Deus diz que a boca fala o que está cheio o coração. Muitos estão aí falando, pregando ódio, né? Caluniando. Muitos estão aí levantando falso, viajando para denegrir a nação, o povo, querendo trazer prejuízo para o Brasil, mas vai cair no próprio laço, irmão. Vai cair no próprio laço, na própria arapuca que armou para o Brasil. Essas pessoas vão cair, porque elas não são sábias, né? Elas estão tentando esconder os seus erros, suas falcatruas, né? Denegrindo a nação, denegrindo o governo, denegrindo as pessoas, mas elas mesmas são as pessoas que estão faltosas. Elas mesmas são pessoas que não estão falando a verdade. Elas querem esconder as coisas, indo, caluniando esse e aquele, né? Porque elas têm algo a esconder. Mas a palavra de Deus diz que nada está oculto que não venha a ser revelado, e que nada está encoberto que não venha a ser descoberto. Deus, ele vai, meu querido irmão, irmã, descortinar tudo. Aleluia. Deus não vai deixar o povo dele aí embaraçado, né? Eu vejo, infelizmente, muitos irmãos ainda com a mente cauterizada. Não sei o que aconteceu com a mente desses irmãos que ficaram assim, que não conseguem ver a verdade, que não conseguem enxergar que determinada pessoa não tem nada de Deus, não tem nada do Espírito Santo, que está sendo ali um instrumento do mal, né? Usada para prejudicar a nação, usada para prejudicar os outros, né? Falam de Deus, né? São pastores, são líderes, mas não vivem aquilo que pregam, né? Não vivem aquilo que prega. E cada um de nós vamos prestar conta. Eu vou prestar conta, você vai prestar conta ao Senhor de tudo que você fala, de tudo que você faz aí, agir escondido, porque Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Aleluia. E não adianta querer esconder. Escondemos dos homens, mas de Deus ninguém pode esconder nada. Aleluia. E Deus, meu querido, aprenda isso. Deus não de Deus não se escarnece, ou Deus não se deixa escarnecer. As pessoas estão pensando que Deus é trouxa, estão brincando com o nome do Senhor, estão brincando com o divino, estão brincando com o sagrado, tá ali, né? Infelizmente, muitas congregações, muitos líderes já se corromperam, né? Estão se vendendo e vendendo a igreja. Muitos irmãos se sentem obrigados a votar em terceiros, né? Eu sempre tenho frisado nos meus vídeos, irmão, você é livre para votar em quem você quiser. Você é livre. Você é quem sabe onde o sapato aperta na sua vida.
O que é que esses homens, quando vão, esses pastores se tornam políticos, o que é que eles fazem por você? O que já fizeram por mim? Nada. Só usa você e eu como para poder angariar o meu e o seu voto, da nossa família. Mas seja consciente, vote em quem você quiser. Você é livre, meu irmão. Como eu disse, eu voto em quem eu quiser, meu irmão. Eu sou livre para votar na pessoa em quem eu quiser, em que eu achar, em que ela tenha um plano de governo que venha beneficiar não só a mim, mas toda a sociedade no todo. Amém? Que Deus nos guarde e nos livre desses homens corruptos, desses homens mentirosos, desses homens que usam da palavra, que usam do poder, né, para poder enganar, para poder se safar das suas roubadeiras, falcatruas, né? Mas como eu sempre fiz, quando a luz chega, meu irmão, as trevas ela não vai suportar a luz de Deus, amém? Que Deus ilumine a sua vida, a minha vida, que Deus ilumine a sua família, a minha família, que Deus nos ilumine em nome de Jesus, que Deus guarde o Brasil, meu irmão, da corrupção, que Deus guarde o Brasil de ganância de outros países, né? As pessoas acham que aqui o Brasil é uma colônia, onde a pessoa pode vir aqui, roubar, levar a riqueza e ficar por isso mesmo e nos deixar haver bananas, né? Não, meu querido. Nosso território aqui, nosso país é sagrado. Ninguém pode vir aqui e tomar a nossa riqueza, né? Porque é uma superpotência, né? Aqui tem homens e mulheres que oram, né? A gente pode não ter uma bomba nuclear, uma bomba atômica, mas existe um Deus todo-poderoso que pode dar cabo a qualquer nação no piscar de olhos. Porque Ele é Deus, Ele criou todas as coisas. E Deus tem visto, irmão. Deus tem visto a opressão, a injustiça que é feita nos países, muitas das vezes, que estão aí na miséria. Muitas das vezes são colônias de determinadas nações. Deus está guardando o Brasil. Eu creio nisso, meu irmão. Que Deus é um Deus que guarda o Brasil, né? E que Deus nos guarde e nos abençoe. Eu convido você, né, a orar comigo, a estar orando pelo seu país, pela sua nação, para que tudo vá bem a nosso país, para que as coisas aqui dentro possam prosperar e que cada um tenha uma qualidade de vida boa, em nome de Jesus. Então vamos orar, meu querido irmão e irmã, simpatizante da palavra, por nós, pela nossa família e pela nossa nação, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, te apresentamos nossa vida, nossas famílias, te apresentamos nossos vizinhos, te apresentamos, meu Pai, a nossa nação, os nossos líderes políticos, aquele que está encabeçando a nação, que o Senhor guarde e proteja livre do mal, em nome de Jesus, que o Senhor guarde nossos familiares, nossos vizinhos, que o Senhor guarde cada pessoa que vai ouvir este vídeo, meu Pai, suas famílias, seus negócios, que o Senhor venha fazer frutificar a vida desta pessoa, que o Senhor venha repreender todo o mal que foi lançado na mente desta pessoa, liberte ela do engano, meu Pai, em o nome de Jesus, e abençoe o Brasil, abençoe o povo brasileiro, abençoe e guarde o nosso presidente, o vice-presidente, meu Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus, meu querido, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que a nossa seleção brasileira possa fazer ali o melhor em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia.